O que vocês vão ver agora é algo realmente impactante, não é algo agradável, não é algo bom, já vou logo avisando para vocês estarem preparados. Preparem o psicológico, porque o que vocês vão ver agora é um total absurdo, mas uma grande realidade que está acontecendo a todo momento. E em nenhum momento Jesus mexeu um dedo para ajudar a vítima nessa situação aqui. Fiquem aí com este vídeo. Deixa eu voltar aqui com a Nayara, por favor, para falar desse caso da criança que chegou na UPA da Nova Cristina sem vida. Ela está com a delegada, a doutora Luciana Risse, e agora vai poder bater mais papo conosco, né, Nayara, e trazer mais detalhes dessa investigação importante. É isso mesmo, Vitão. Eu estou aqui agora com o William Mark e a Juliana Hitt, que são os delegados responsáveis por esse caso, que estão acompanhando as atualizações. Delegados, como esse caso chegou para vocês? Na manhã de ontem, na manhã do Natal, chegou ao nosso conhecimento sobre uma criança que tinha entrado em óbito numa UPA aqui da cidade, com evidentes sinais aí de agressões físicas. Razão pela qual a equipe do homicídio foi acionada, compareceu ao local, e juntamente com a autoridade plantonista, com os policiais militares que atendiam a ocorrência, médico legista, a própria equipe médica dessa UPA, o perito do Instituto Criminalística, passaram a realizar algumas diligências, algumas entrevistas, alguns depoimentos, resultando aí no auto de prisão em flagrante contra os pais da criança, o que demandou realmente muitas diligências, muita cautela, é um trabalho bastante delicado, uma vez que os investigados eram os pais de uma criança que estava em óbito, né? E no final do dia aí, após um exame necroscópico, aí, pelo menos um parecer inicial do legista e os exames também radiológicos realizados, foi deliberado pela autoridade aqui da DEIC, da homicídio, pela lavratura do auto de prisão em flagrante por homicídio, 3 vezes qualificados aí contra o pai e a mãe dessa criança, a qual apresentava aí sinais característicos, fraturas, hematomas, equimoses, hemorragias incompatíveis com as versões alegadas pelo casal. Uma clara, então, claros indícios de agressão nessa criança. E qual foi a versão dada pelos pais? A versão dada pelos pais é que eles colocaram a criança para dormir no meio deles e o pai acordou por volta das 6 da manhã, saiu. A mãe acordou por volta das 9, observou que a criança não estava se mexendo e daí ela começou a pedir por socorro e levaram a criança para uma unidade de pronto atendimento. Chegando na unidade de pronto atendimento, os médicos já observaram que a versão não era condizente e acionaram a polícia militar, que compareceu no local. Aliás, um agradecimento para eles, que eles foram excelentes ontem, me apoiaram o dia todo. E aí nós fomos acionados. E um dos policiais da minha equipe foi até o local, fotografou a criança, eu verifiquei as lesões que tinha, achei que eram incompatíveis realmente, contactei o meu superior hierárquico, o Dr. William, que também concordou com aquilo, falou, não, está estranho. Aí liguei para o legista foi à UPA, ele foi super atencioso, foi até a UPA, verificou que aquilo não estava compatível, mas é um crime extremamente grave, eu estou apontando um homicídio de um bebê de 36 dias para o pai e para a mãe. Então, ele preferiu fazer uma necrópsia para fazer um laudo preliminar e não só um relatório de uma visualização. Pessoal, o que vocês estão vendo aí é o assassinato de uma criança de 33 dias de nascida. Em nenhum momento Jesus mexeu um dedo para ajudar esta criança que agonizou até a morte, sendo torturada. Esta criança, o corpo desta criança estava cheio de hematomas e vários ossos quebrados pelo corpo, inclusive fraturas no crânio. Em nenhum momento Jesus mexeu um dedo para ajudar essa criança. Mas um crente, adulto, mais de 30 anos de idade, Deus está agindo na vida dele. Jesus está agindo na vida dele. Jesus está protegendo ele de dia e de noite. Tem anjos de Deus que o protegem. Pessoal, a própria Bíblia
no Salmos 91. Ela diz um absurdo, um egoísmo extremo que forma o egoísmo do crente, do cristão. Ela diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Também diz que 10.000 pessoas morrerão ao seu lado. E mais 10.000 morrerão do outro lado. Em algumas traduções está 1.000 morrerão à sua esquerda e 10.000 à sua direita. Porém, você não será atingido. Pessoal, isso é de um egoísmo sem tamanho. Um egoísmo sem precedentes. Um egoísmo absurdo. Como é que pode alguém ler um salmo desse e achar isso lindo, achar isso maravilhoso? É só vocês abrirem a Bíblia de vocês aí. Salmos 91, parágrafo 7. 1.000, na tradução que eu estou vendo aqui, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não importa, né? Uma criança, ela é menos importante do que esse crente, do que esse cristão. A criança sendo torturada até a morte, espancada, não tem importância para Jesus, né? O que tem importância é você, né? Porque você é pedra preciosa, você é ouro de Ofir. Externa. Ele fez a necrópsia e me fez um laudo da preliminar, informando que foi constatado traumatismo craniano, outras fraturas que eu não me recordo agora, sangramento em crânio, sangramento em tórax, totalmente compatíveis com uma agressão violenta. E aí, com esse laudo, eu me convenci que não tinha mais nenhuma dúvida que os dois haviam realmente assassinado a criança. Para vocês entenderem bem, esse homem, ele estava preso. O homem do caso é um homem e uma mulher, um casal. Este homem, ele estava preso e ele teve a sua saidinha de Natal. E durante essa saidinha de Natal, aconteceu isso aí. Essa mulher tem essa bebê, que possivelmente é dele, né? Possivelmente é dele. Quem assassinou essa criança? Até agora não se sabe. Quem assassinou? Foi ele ou foi ela? Ou foram os dois? Pelo menos, se foi um deles, o outro está encobrindo. Se foi só um está encobrindo o outro. Será que foi ela? E ele está tentando encobrir? Será que foi ele? Ela está tentando encobrir? Tem que analisar isso aí. Aí fica para a polícia. Aí fica para a perícia. Aí fica para os investigadores. Agora, o que eu faço aqui são análises filosóficas a respeito do assunto. As pessoas querem defender que existe um Deus. Que esse Deus é quem faz cada criança no útero de suas mães. Quantas mães cuidam bem dos seus filhos? Já outras maltratam, espancam, outras abandonam, outras matam. Quantas mulheres gostariam de ser mãe? Elas têm um sonho de ser mãe. Já tentaram diversas vezes e não conseguem. Mas outras conseguem na maior facilidade. Esse casal tem mais 2 filhos. Se vocês já não estão abismados o suficiente. Eles têm mais 2 filhos. Pessoas com má índole,
Pessoas que maltratam os filhos, abandonam, eles têm vários filhos, eles têm uma facilidade absurda em ter filhos. O que é isso, pessoal? O que é que está acontecendo? A crença, a tentativa de defender um Deus bondoso, maravilhoso, não está funcionando. É melhor vocês mudarem de assunto, mudarem a conversa, porque não está dando certo. Só lembrando que era um bebê que não tinha nem um mês, né, doutora? Uma bebezinha de 36 dias. Ela nasceu dia 19 de novembro do mês passado. E também me chamou a atenção aqui na oitiva que os pais mantiveram essa versão de que a criança estava dormindo no meio deles e que provavelmente eles rolaram em cima. O legista fala que essa versão é totalmente incompatível com o que ele encontrou, porque nesse caso teria asfixia e não tinha a criança. Muitíssimo obrigado, Arne Saknussen, sempre aí ajudando o canal financeiramente. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado também a todos vocês que estão me acompanhando, estão aí comentando no chat, e é muito importante para mim, tá bom? Muito importante para as pessoas também que estão procurando um conteúdo como esse, estão querendo entender, compreender um pouco a vida, a realidade, estão cansadas de serem iludidas, de serem enganadas dentro de igrejas com falsas promessas, já não aguentam mais falsos consolos e nada de solução para os seus problemas, para a sua vida. Venha entender um pouco como isso funciona. Eu posso não ter a solução para vários problemas seus, mas eu posso fazer você entender um pouco como isso funciona, para pelo menos você não ser uma vítima do engano, uma vítima da ilusão. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Continuando o vídeo aqui. Criança era lesões por agressão, ele deixa isso muito claro. E também me chamou a atenção aqui na conversa a frieza dos dois, e especialmente da mãe, quando ela se refere à criança como a bebê. Em nenhum momento ela fala a minha filha, ou se refere ao bebê pelo nome, sabe? Então ela distancia dela, uma falta de afeto, e isso me incomodou bastante, sabe? Ela não chorou aqui em nenhum momento, exceto a hora que eu falei que ela estava presa. Aí ela começou a chorar, mas até o momento que ela estava me apresentando aquela versão casadinha com o companheiro, que por sinal estava de saidinha, ela estava mantendo a versão, ela estava em um estado de ânimo normal. A hora que eu falei que ela estava presa, aí que ela mudou de ânimo, e nem assim falou em nenhum momento aqui, a minha filha, ou se referiu pelo nome, isso me incomodou bastante. Nós estávamos conversando aqui e vocês passaram para a gente já que esse casal ele foi preso, né? Foi preso em flagrante, mas vocês receberam um documento agora confirmando essa prisão, né? Sim, toda prisão em flagrante, ela é submetida à audiência de custódia, que é uma avaliação do Poder Judiciário se aquilo foi feito de acordo com os requisitos legais. E se estão presentes os requisitos para manter a segregação da liberdade de uma pessoa. E o Judiciário agora de Piracicaba, a gente recebeu isso agora, confirmou a prisão, converteu em prisão preventiva, ou seja, eles vão responder ao processo presos, porque entende também o Judiciário e o Ministério Público que existem sim elementos de homicídio praticados pelos pais. Só lembrando, Vitão, que este documento os delegados acabaram de receber aqui, tá? Então, realmente foi confirmada a prisão. É revoltante, pessoal, um negócio desse. Mas, bom, eu já estou entrando aqui para outro âmbito, mas o meu questionamento é filosoficamente em cima desta questão e da defesa da existência de um Deus onipotente e todo-poderoso e que está agindo na vida de vários cristãos, de vários crentes. Sim, esse Deus está agindo na vida desses cristãos, segundo eles. Eles dizem, nada vai mudar. Nada que você disser vai mudar. Eu tenho experiência com Deus. Deus agiu na minha vida. Porra! Porra! Deus age na tua vida, mas não age na vida dessa criança miserável. Tu é mais importante do que esta criança miserável. Será que tu não para pensar um segundo, um instante, para raciocinar e deixar de ser tão egoísta? E ver que o que tu está fazendo é uma atribuição
Eu não estou chamando Deus de filho da puta, eu não estou chamando Deus de egoísta, eu não estou chamando Deus de seletor, eu não estou chamando Deus de, sei lá, tudo quanto é ruim aí. Não estou. Por quê? Deus não existe. É vocês que estão dizendo que tem experiência com algum Deus na vida de vocês. O povo judeu, ele é o povo escolhido por Deus, segundo eles mesmos. Você, crente, tem experiência com Deus, segundo você mesmo. Mas o que a realidade mostra? A realidade mostra que Israel ainda existe por causa do sistema de defesa, exército, tecnologia, ciência. À medida que os inimigos vão avançando, eles também vão avançando. Faz o seguinte, deixa os inimigos avançando em tecnologia e deixe eles só com Deus de Israel, para ver o que é que acontece. Eles desaparecem. Eles são o povo escolhido de Deus segundo eles mesmos. Você tem experiência com Deus segundo você mesmo. O que a realidade mostra? A realidade mostra que você que tem experiência com Deus, no momento que você começar a sentir um incômodo, uma dor, alguma coisa, você corre para o hospital. Você vai procurar um médico para fazer uma consulta, para ele solicitar um exame, para saber o que é que tu tem. E, de repente, né, procurar uma solução ali dentro da ciência, se caso for possível. Se não for possível dentro da ciência, tu fica com aquele problema e tu vai morrer dele. Deus nenhum mexe um dedo para te ajudar. Embora você abra a boca para dizer que tem experiência com Deus na sua vida, que Deus está agindo na sua vida. Isso é você que está dizendo no teu vício, na tua dependência psicológica. Dentro da realidade não há uma ação de um Deus para nada. Nem para o bem, nem para o mal. Nem para ajudar, nem para tirar. Bom, eu como um ateu, como alguém estudioso do assunto, alguém que pesquisou, alguém que procurou entender o que é esta religião, o cristianismo, o que são também essas outras religiões existentes mundo afora. Pessoal, nós temos no mundo inteiro mais de 70 mil religiões. 70 mil religiões. Com aproximadamente 400 milhões de deuses, todos mitológicos. O cristianismo é uma delas, Jesus é um deles. O Javé, o Jeová, o Jiren aí do Dragon Ball, é um deles. O tal Espírito Santo é um deles. Todos inúteis, completamente imprestáveis. Na hora do aperto, na hora da necessidade, seja o cristão, o judeu, o muçulmano, o hindu, seja o nórdico, seja o grego, seja o indígena, seja qualquer um. Ele tem que se recorrer dos meios desenvolvidos por nós mesmos, seres humanos. Porque se for esperar para algum Deus, pode esquecer. Deixa esse casal aí na conta de Deus. Eles vão ficar à mercê da natureza. Pode ser que eles venham contrair uma doença, venham morrer dessa doença. Ou pode ser que não. Pode ser que eles vivam aí 90, 100 anos, porque, afinal de contas, todos nós vamos morrer. Há 200 anos ninguém chega, né? Há 150 anos ninguém chega. Há 140, 130, até hoje ninguém nunca chegou. Né? Todos nós vamos morrer. Então, Deus não vai punir nenhum deles, porque Deus simplesmente não existe. Pessoal,
a existência de Deus é algo impossível. Não pode Deus existir. Pode ser que existam outras vidas, pode ser que existam seres feitos de outros componentes que nós desconhecemos. Pode ser que seja, eu não estou afirmando que não exista. Porque a gente não viajou todo o universo para saber como o universo funciona por aí afora, nesse quesito, nessa questão. Mas existe uma coisa que nós compreendemos, é a lógica. Tudo que existe precisa ser composto de alguma coisa. O componente que compõe este algo tem que vir antes dele, isso é óbvio. Qualquer criança vai entender isso. Se tudo que existe tem que ser composto, logo ele tem que estar em algum lugar. O lugar que ele está também ocupando tem que vir antes dele, não pode vir depois. Tem que vir antes dele. Logo, esse ser é formado, qualquer ser que exista, qualquer ser, é formado de um componente que veio antes dele e está em um lugar que já existia antes dele. Portanto, Deus é impossível. O que é Deus? O ponto inicial de todas as coisas. O ser criador, o ser projetista. Impossível, pessoal, isso não existe. Se caso a vida na Terra tenha a influência de uma vida, de uma existência, de uma inteligência, jamais seriam deuses. Jamais seriam um deus, ou dois, ou três, não seriam deuses. Seriam seres vivos, existentes, que evoluíram a partir de componentes pré-existentes. Mas isso não é obrigatório, porque estes seres não criaram a si mesmos, eles foram criados por outros ou eles evoluíram naturalmente. Então, se eles foram criados por outros ou evoluíram naturalmente, por que nós também não podemos ter simplesmente evoluído naturalmente sem intervenção de qualquer uma inteligência externa? Existe, por exemplo, algo que é defendido filosoficamente por alguns defensores do criacionismo. Por exemplo, eles usam como os argumentos de Aquino, né, que na verdade são de Aristóteles, e Aquino ele usa esses argumentos para tentar defender a existência do Deus cristão. Mas o Aquino ele coloca assim, ó, essas coisas existem, tipo isso. Estou aqui simplificando, arredondando, pessoal. Essas coisas existem, tudo existe. E está em constante movimento. O movimento que Aquino fala é toda essa questão reprodutiva, o ciclo de existência, a morte de um ser vivo e o nascimento de outro. Isso nós podemos expandir para o conhecimento que nós temos hoje, por exemplo. A morte de uma estrela, o surgimento de uma estrela, a morte de um planeta, o fim de um planeta, o surgimento de outro. Isso é um constante movimento. O Sol nasce no leste, se põe no oeste. Tipo aqui no Aristóteles, eles estavam se referindo a isso, né? O Sol nasce no leste, o Sol se põe no oeste. Morre uma pessoa, nasce outro. Morre um animal, nasce outro. Então há um ciclo, há uma continuação, há um movimento. Então ele entende que se isso existe e há esse movimento, tem que ter uma força extra, algo extra, que tenha dado esse start em tudo isso para que isso esteja funcionando. Então, como isso seria possível? Pelo que Aquino apresenta, que, claro, vem de Aristóteles, seria um mundo externo a este, um sistema externo a este. Podemos trazer para o nosso entendimento atual um universo externo a esse, composto de outros componentes que nós desconhecemos, que teria dado origem a esse universo com esses componentes que nós conhecemos. Ou seja, seria um universo que não é feito desta matéria, que é feito de outra coisa, com seres existentes feito de outra coisa. Aí Aquino, ele dá um salto gigantesco que ultrapassa o universo de uma ponta a outra para dizer que isso é o Deus de Israel. Sim, ele faz isso. Para dizer que isso é o Deus de Israel. Pessoal, é piada, né, um negócio desse?
Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento mesmo. Sabe, o Deus de Israel, ele é um personagem criado, né, pelas pessoas, de acordo com a cultura deles, de acordo com os costumes deles. E eles diziam que Deus era assim, era assado. Por quê? Porque é aquilo que eles entendiam, era a cultura deles, o costume deles. Eles diziam que Deus queria que eles sacrificassem os próprios filhos. E Deus ficava muito feliz quando eles matavam um filho. Por exemplo, Jefté, ele mata a própria filha em oferenda ao Deus Jeová da Bíblia. Porque, segundo ele, o Deus Jeová da Bíblia ajudou ele e mais alguns outros homens de Israel a matar uns amonitas, povos inimigos do povo de Israel. Eles lutaram, eles pelejaram e mataram diversos amonitas. Claro, morreram também o povo de Israel, né? Alguns morreram, mas morreram mais dos amonitas. Então, eles consideram que ele prevaleceu contra os amonitas. E isso só foi graças a Deus, né? O Deus de Israel. Em gratidão, o Jefté mata a própria filha e taca fogo nela, certo? E isso eles chamavam de holocausto, né? Então é um sacrifício de holocausto para o Deus de Israel. O Deus de Israel pediu esse sacrifício de holocausto? Claro que não, pessoal. Deus de Israel nunca existiu. Eles entendiam que Deus existia e que Deus gostava desse tipo de coisa, porque isso já vem de muito tempo, essa questão dos sacrifícios. Isso é coisa dos povos antigos, dos povos selvagens, bárbaros, povo da era do bronze. Entende? Então, eles diziam que Deus se agradava daquilo ali. É igual hoje, durante um culto, por exemplo, é comum você escutar o pastor dizendo: olha, Deus está dizendo, alabachura, alabacanto, menestreve. Entendeu? Deus está dizendo alabachura, decanto, menestreve, rapaz? Que conversa é essa? Deus nenhum está dizendo nada, pessoal. As pessoas dizem da boca delas o que bem convém, o que é conveniente naquele momento. E ali elas dizem que é Deus que está dizendo. O irmãozinho canela de fogo da igreja, a irmãzinha canela de fogo, ela chega para o outro, para o irmão, para a irmã e diz: olha, Deus está dizendo, Deus está falando comigo, Ele está dizendo, e começa a se empolgar, né? Ele começa aquela empolgação. Bom, pode ser que aquela pessoa queira levantar o ego daquele irmão, queira ajudar em um momento de dificuldade da vida. Pode ser, pessoal, pode ser que aquelas palavras, elas ajudem aquele irmão a superar o momento da vida. Seja algo bom, psicologicamente bom. Mas não é Deus que está dizendo, é a pessoa que está dizendo. É o fiel canela de fogo, é a fiel canela de fogo. Deus nenhum faz nada, pessoal. Deus nenhum ajuda ninguém, Deus nenhum mata ninguém, Deus nenhum pede nada para ninguém. O que as pessoas devem começar a compreender é isso. Deus é uma crença. Deus não é um ser real, ele não está te ouvindo. Não existe isso, pessoal. Essa criança que foi morta chorou. Ela não falou porque é uma criança de pouco mais de um mês, né? 33 dias, se eu não estou enganado, né? De nascida. Uma menina, né? Uma criança do sexo feminino. 33 anos de nascido. Pessoal, bate crente na minha porta e diz assim: olha, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Se você está passando por uma dificuldade, tente resistir, porque isso pode ser uma provação, porque Deus, ele não coloca uma carga na sua vida que você não possa carregar. Então, crente, espera aí. Essas porradas que essa criança levou aí, essas pancadas, esses murros, esses enforcões, esses empurrões, esses tapas, essas cacetadas, essas pauladas que essa bebezinha aí de 33 dias de nascida, eu não sei com o que eles bateram nela, mas ela tinha até o crânio afundado, quebrado, rachuras no crânio e vários ossos quebrados pelo corpo.
sangramentos internos na cabeça, sangramentos internos no tórax, nos órgãos internos, sangramentos no pulmão, coração, rim, intestino dessa criança com 33 dias de nascido. Foi uma carga que Deus colocou na vida dessa criança, porque Deus sabia que essa criança podia suportar, mas a criança não foi forte psicologicamente o suficiente para suportar essas porradas, essas pancadas. É isso que você está me dizendo, crente? Sabe, quando a gente não tem o que falar, é melhor ficar calado. Quando a gente não sabe o que dizer, é melhor ficar calado. Pregar besteira, pregar merda, suja as coisas. Você sair pregando bosta pode sujar as casas das pessoas, suja as paredes de bosta, de merda. Entende? Por tu tá pregando bosta. Deus, ele tem vários propósitos para tua vida, porque tua vida está dando certo até agora, né? Mas para essa criança, Deus não tinha propósito nenhum, além de ela ser espancada até a morte. Então, essa criança ser espancada até a morte era o propósito de Deus para a vida dessa criança. Eu não quero os propósitos desse Deus para a minha vida. Se os propósitos de Deus para essa criança era outra coisa, logo esse Deus é incapaz de proteger aquelas pessoas das quais ele tem um propósito para elas. Mesmo que essas sejam indefesas, né? Como uma criança que não pode defender a si mesma. Então Deus é falho, Deus é incompetente, é fraco. Mas vocês estão falando de um Deus onisciente, onipotente e onibenevolente. Não condiz com a realidade existente. Não condiz com as notícias que nós vemos todos os dias. Não condiz com a realidade que nós vivenciamos. Recentemente eu fiz uma live aqui de uma irmã de 52 anos de idade que foi estuprada no monte de oração. Ela subiu o monte para estar mais próxima de Deus, para orar a Deus. Foi estuprada lá. Eu mostrei aqui várias partes da Bíblia, por exemplo, Provérbios, que diz: Deus determina tudo, Deus criou as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Então, Deus criou esse homem e essa mulher aí para torturar a própria filha até a morte. Porque Deus cria tudo para atender aos seus próprios desígnios. Porque nada acontece se não for pela vontade de Deus. É isso que Provérbios diz. O livro de Isaías, ele diz também: Deus determina o final antes do início. Tudo está pré-determinado pela onisciência de Deus. Deus, ele sabe até o minuto da sua morte e a forma como você vai morrer. Então, se você morre torturado por outro, espancado, se Deus quisesse evitar que você passasse por este trauma, era só Deus não ter feito aquele que te espancou. Se Deus sabia que esse casal ia torturar a própria filha até a morte, iria espancar a própria filha até a morte, uma criança de 33 dias de nascida, era só Deus não ter aberto a madre desta mãe, não ter gerado este bebê, porque lá em Êxodo 4:11 diz: eu faço surdo, eu faço mudo, eu faço cego. Eu que formo as pessoas como elas são. Juntando com Provérbios, que diz que Deus cria tudo para atender aos seus próprios desígnios, e com o livro de Isaías também, que diz que Deus determina o final antes do início, Deus é o causador da morte dessa bebezinha.
Você não precisa ser um filósofo grego para compreender isso, né, que eu estou te apresentando. Para chegar a essa conclusão, se você quer defender de que existe Deus e que esse Deus é o Deus de Israel. É o Deus onisciente e onipotente. Se você quer defender, você é obrigado a aceitar as proposições. E a conclusão que podemos chegar é essa. Deus é o causador da morte dessa bebezinha.